Existe o par perfeito, o príncipe encantado que vira o marido perfeito, a Cinderela ou a princesa que vira a esposa perfeita? Vamos ver isso, né, exatamente nessa resenha da série The One, da Netflix. Vamos ver o que a série revela. Amor e mentiras espiralam quando o pesquisador de DNA ajuda a descobrir uma maneira de encontrar o parceiro perfeito e cria um novo serviço ousado de encontros. Pois é, isso é a primeira temporada da série que estreou, The One, na Netflix em 12 de março, tá fresquinha, e conta, na verdade, com 8 episódios nessa primeira temporada, ok? Nós estamos aguardando a segunda temporada e me chamou a atenção não só o assunto, mas principalmente o que eu bati o olho primeiro antes de saber o que era essa série, foi o símbolo da série, que é um reset, ou até o símbolo de início, de start, ou no caso aqui especificamente, traz a ideia de um reset da maneira como os casais se encontram e acreditam que estão se relacionando com a pessoa certa ou até acham que é a pessoa errada, mas tem outras considerações a tomar que nós vamos ver aqui. Então é muito interessante a discussão. E primeiro, se você não conhece a série, eu vou te apresentar. Ela não precisa se arrancar os cabelos, que dessa vez eu não vou fazer o que eu costumo fazer, e sempre aviso, né? Que eu não vou revelar as coisas que aconteceram na história e principalmente qual é o desfecho. Nesse caso, apenas uma narrativa para discutir especificamente o ponto que se apresenta aqui como a saída para você finalmente encontrar o seu par perfeito, sendo o seu DNA. Será? Então vamos lá. Esse é um trechinho de uma resenha da CNN que diz assim: The One tem uma ideia atraente. O que aconteceria se todos pudessem ser romanticamente emparelhados com sua combinação perfeita simplesmente pelo seu DNA? E desperdicem se transformando em um mistério mundano. Não é ruim no que diz respeito à farra britânica da Netflix, mas a série de 8 episódios também não fomenta uma conexão amorosa. O aspecto mais interessante de The One pode realmente ser seu próprio DNA, já que a série é baseada no romance de John Mars, de 2017, mas na verdade segue Soulmates, que é uma série de antologia sci-fi da AMC com foco de histórias individuais e suas consequências. Aqui vai uma pitadinha do livro The One, de John Mars, de 2017, aparecendo aí para você, então, o endereço do próprio autor para você conhecê-lo melhor. Até recentemente trabalhei como jornalista freelance em Londres, diz ele, Inglaterra, e passei 25 anos entrevistando celebridades do mundo da televisão, presta atenção nisso que é muito importante, do cinema e da música para jornais e revistas nacionais. Escrevi para publicações incluindo The Guardian Guide, Guardian Online, OK, Daily Star, News of the World, Sunday Magazine e outros, né? E ainda mais ele também escreveu romances como The Wronged Sons, que não tem tradução para o português, mas seria esse o título em inglês, que foi lançado em 2013 em maio de 2015, foi quando ele lançou o seu segundo livro, Welcome to Wherever You Are. E em maio de 2017, o meu terceiro livro, The One, que é o caso aqui, que foi escolhido como livro do mês do Clube do Livro da BBC Radio 2. Bom, toda vez que alguém tem destaques assim e tem alguns números que chamam a atenção e lidou com celebridades, entrevistando celebridades para cá e para lá, significa que ele está conectado com o meio. E ao estar conectado com aquele meio daqueles que eu chamo de donos do mundo, ele tem algumas informações sobre os planos que estão correndo. E, de fato, alguns dos planos mais importantes que nós temos hoje em andamento, fora aquilo tudo que você está vendo que está acontecendo no mundo, e que eu venho falando direto no meu canal do YouTube e através dos meus cursos, especialmente, é o que nós temos sobre uma mudança genética, um transhumanismo,
uma transformação completa do DNA da humanidade, que vem sendo feita já há algum tempo, de forma a utilizar a tecnologia da epigenética sobre vários ângulos, e agora sobre a picadinha de abelha, fazendo algumas outras alterações que gerarão efeitos dramáticos com o tempo. Digamos que nós estamos sendo utilizados como ratinhos de laboratório, sendo alterados e estudados em relação às respostas que essas alterações estão sendo feitas. Então, o foco em cima do DNA é grande. Você tem outras séries que já eu vou discutir com você, né, que eu já fiz até resenha, e que é importante você observar que aquilo que se coloca nos filmes, se coloca em tanto filmes de cinema, que agora já cada vez vai ser menos importante e impactante, sim, a mídia em geral, como esses streamers, que o maior ainda é a Netflix, a Amazon Prime, por aí vai, HBO e Companhia Limitada. Então, através deles, eles vão passando informações, aquilo que eu sempre falo, que o termo em inglês é hidden in plain sight, ou seja, escondido bem na sua cara, bem na sua frente. As coisas são sempre colocadas na cara das pessoas e elas começam sempre acreditando que o mundo é feito de empresários bilhardários bonzinhos e de políticos bonzinhos e de líderes religiosos bonzinhos. Eles acreditam que então tem alguém lá trabalhando para o seu bem. Quando, na verdade, o que nós temos na história da humanidade como prova, na verdadeira história da humanidade, é exatamente o contrário. Bom, eu peguei esse filme porque ele se encaixa perfeitamente em um reset, que é o reset genético. A mensagem que há por trás, essa manipulação genética, claro que nesse caso é sobre aquilo que se pode fazer com o seu DNA sem alterar você fisicamente, mas alterando você mentalmente. E depois temos um segundo estágio, não no filme, mas na realidade humana, que é a alteração não só mental, e sim física, biológica, neurológica, que vem sendo feito ao longo da história e agora, nessa fase agora, em grande proporção. Então, o símbolo principal dessa série é um reset, que é esse botão que eu mencionei, e está ligado exatamente ao símbolo do meu curso, o último curso que eu fiz de lançamento agora, que é Reset, o grande reinício de nossas vidas. Casualmente, nada casual, mas é interessante que quando eu vi esse símbolo, nós já tínhamos feito o nosso logotipo, esse filme foi lançado em 12 de março, nós já tínhamos tudo preparado, já com a nossa mídia preparada para a divulgação do meu curso, e quando eu vi, falei, nossa, isso que se chama de sincronicidade ou sincronização de realidades. Portanto, certamente tem algumas coisas para observar nesse filme, nessa série, que parece não ter nada a dizer de tão importante assim, né? Quando você olha com os olhos mais despreparados, mas quando a gente olha com os olhos treinados, enxergamos muito. Então, vamos entender um pouquinho, começando pelo livro de ficção, que é esse livro de ficção científica que foi lançado entre 2007 e 2018, e diz The Wall Street Journal, uma resenha dos grandes representantes da mídia do poder, que elogiam. Então, quando os grandes representantes da mídia do poder elogiam, saiba que eles estão elogiando algo que pertence ao grupo deles, seus discípulos e seus agregados. Então, nós temos nessa resenha de 2018 do Wall Street Journal a seguinte frase: apenas tente largar esse thriller emocionante assim que pegá-lo. Ele diz que você não vai conseguir. Então a resenha é de AARP, alguém do Wall Street Journal. Aí mais um de lá também diz um choque em todas as páginas. E diz assim: até onde você iria para encontrar o único amor da sua vida? O único amor da sua vida. Então, anota no seu caderninho, como eu costumo falar, essa questão do amor único, de existir só uma coisa, como sendo um amor único, um único Deus, uma única coisa,
Isso tudo traz para sua mente uma configuração de que você está submetido a uma coisa inescapável e quando você não a tem, você está perdido. Esse é o mecanismo religioso tipicamente implantado na humanidade desde o começo e faz com que as pessoas, então, submetidas a alguma coisa lá fora, fora delas e não nelas, que as completará e as comandará em direção ao paraíso perfeito. É um gatilho muito utilizado desde a implantação das religiões, principalmente as abraâmicas, que faz com que as pessoas se submetam a alguma coisa, se destinem a um caminho de sofrimento, até que possam atingir aquele princípio único, maravilhoso, colocado como algo de salvação. Esses mecanismos foram usados ao longo da história para criar discípulos, como por exemplo, a visão do homem da montanha, o verbo da montanha, Hassan Sabbah e o Nizam, eles que continuaram o seu caminho, Nizar e Nizam, que foi mais um outro muito importante, eles todos vendiam para os seus discípulos rachachins que se eles fizessem o que tinham que fazer, submetessem o que tinham que fazer, da forma que tinham que fazer, ao seu único e maravilhoso mestre, encontrariam o paraíso, morreriam no exercício de sua verdade e encontrariam o paraíso. Então esse é um exemplozinho do gatilho que se implanta para dominação da mente humana, e tinha toda uma técnica para isso, até tem um webinário aqui no meu canal do YouTube, mostrando exatamente essas técnicas de dominação da mente, utilizada por Hassan Sabbah, que foi o primeiro dos assassinos, aquela ordem dos assassinos de Hassan Sabbah, do século XI, que foi iniciante, e que terminou no século XIII, quando os mongóis em si tomaram a fortaleza de Alamut. Bom, essa história toda eu já contei, mas só para dizer, uma das técnicas mais perfeitas de domínio da mente começou lá, depois foi reaplicada pelos templários e depois retomada pela ordem dos jesuítas, que é uma ordem militar que utiliza domínio da mente e técnicas em grande escala de engenharia social. E o pessoal acha que os jesuítas são bonzinhos. Bom, continuando aqui então, basta um simples teste de DNA. Basta uma amostra de material retirado da sua boca, um fiozinho de cabelo, e logo você vai encontrar o seu parceiro perfeito, aquele para o qual você foi criado geneticamente, desde que os dados de todas as pessoas do mundo estejam dentro de um banco genético. Então, essa história das amostragens genéticas das pessoas é interessante, né? Hoje, tirando amostras da boca, do nariz das pessoas, tem vários objetivos. Então, um teste pode estar sendo feito de PCR para identificar uma coisa, como a informação genética pode estar sendo utilizada para outra coisa. Tudo é possível. Então, o banco de genética humana foi terminado em 2012, onde foi mapeado a questão de genes da humanidade. Com esse banco, todo o início desse processo de utilização da manipulação de nossos genes iniciou com objetivos de grupos e áreas. Isso eu conto em cursos, isso vai estar nesse curso, Reset, que é o grande reinício das nossas vidas, que é o que eu estou falando para vocês, que usa o mesmo símbolo daqui, que está no link da descrição desse vídeo, onde você pode se inscrever nesse curso para entender um pouquinho mais. É um curso novo, eu estou em andamento com ele justamente agora. Então essa é a promessa feita de match your DNA. Cruze o seu DNA, misture, né, e cruze os dados para encontrar essa pessoa, supostamente acreditando que eles têm os dados de todo mundo dentro do seu banco de dados. Então, uma década atrás, a empresa anunciou que havia encontrado o gene que liga um de nós com nossa alma gêmea. Desde então, milhões de pessoas em todo o mundo foram pareadas. Mas a descoberta tem suas desvantagens, diz a resenha. Os resultados dos testes levaram ao rompimento de inúmeros relacionamentos e derrubar as ideias tradicionais de namoro, romance e amor. Veja bem, essa frase final
é muito importante, o filme mostra um aspecto fantástico. E qual é o principal aspecto que tem esse filme? Como é fácil a engenharia da mente humana. Basta implantar ideias e dizer que isso é o certo. O filme deixa claro que as coisas não são bem certas, né? No final do filme, a coisa vai ficando cada vez mais clara de que essa precisão não é bem assim, mas as pessoas acreditam que sim. Porque, embora elas não tenham detalhes da tecnologia, eu quero que vocês façam um paralelo com a picadinha de abelha, que está em andamento agora, porque o que eu estou dizendo aqui é para você utilizar como um paralelo de raciocínio, ok? Não use unicamente para esse foco específico do método lúdico de te fazer pensar utilizando um filme ou uma série, e sim faça paralelos e raciocínio sobre o que estão fazendo agora com a humanidade de fato fora do filme, ok? Então vamos lá. Então no filme, as pessoas descobrem que o seu par perfeito não é aquela pessoa com quem eles estão, namorados, ou esposas, ou maridos, e por aí vai. Então isso faz com que elas reconheçam as dificuldades e justifiquem. Ah, então você realmente não é o meu par perfeito. Isso está explicado porque nosso relacionamento não é perfeito, porque nós temos problemas. Em função disso, com filhos ou não, eles rompem o relacionamento e vão se relacionar com aquele suposto indicado que te disseram que é o ideal para você, e a pessoa foi e acreditou. Nós temos uma crise na humanidade hoje e ela se chama credo sem raciocínio. Credo em um pacote de informação pequeno, pequeníssimo, que lhe dizem essa é a única verdade. E se publica isso, essa é a única verdade, em toda a mídia. Por onde você vai e olha, ali está publicado. Essa é a única verdade. Só que ninguém questiona em grande escala, porque em pequena escala estão questionando. Por que estão fazendo isso? Por que estão dizendo isso? Baseado no quê? Qual é a vantagem? Quem ganha com isso? Qual é a história toda que envolve isso? Então, quando as pessoas olham só um ponto pequeno e eles dizem essa é a única verdade, tudo está baseado em credo e não em ciência verdadeira. Existem dois tipos de ciência. A ciência verdadeira, que demanda discussões em grande escala, debates, oposições, aceitações das oposições, investigações dos opositores, dos dados em oposição. Quando todos esses dados são cruzados e um grande banco de dados se correlaciona, é que nós podemos chamar de ciência, coisa que hoje não existe. Hoje existe uma única verdade, essa única verdade é imposta, divulgada porque os donos da única verdade, do livrinho, do único negócio que serve, do novo normal, é aquilo que se diz que é a única coisa que pode existir. Não se aceita a discussão. Não existe ciência sem discussão. Por quê? Porque a ciência é feita por um monte de discussões filosóficas embasadas em dados. Como isso não existe hoje, nós não temos ciência. Nós temos um centro de credos e um monte de crente envolvido no processo que acredita em algo que lhe disseram, mas quem lhe disse é dono de tudo, da mídia, da indústria farmacêutica, das empresas de remédio. Então, quem disse que é isso é dono de todo o sistema. Então, como é que ele pode não ter um conflito de interesse se ele é dono de tudo, inclusive dos políticos?
porque financia as carreiras deles, financia as suas, suas posições de tentativa de, né, se eleger. Então, o dinheiro é um só. Se o dinheiro é um só, como é que a resposta poderia ser outra, a não ser uma só? Então, nós temos um centro de créditos e não a verdade. E no filme não é diferente. Nós temos uma empresa que faz uma coisa, que deixa lá um centro de créditos, dizendo que você tem um só par perfeito, e as pessoas adoram acreditar. Como o ser humano é crente por natureza, ele vai e se joga naquilo. Então, boa parte das pessoas que estão infelizes em seus relacionamentos passam a justificar os defeitos do relacionamento a partir disso e geram grandes traumas. Então, elas deixam de tentar compreender o processo. O que o relacionamento faz por você? Seja ele bom, médio bom ou até meio ruim, o que é muito ruim, claro, se separe, mas o que tem níveis de não tão ruim assim, tem coisas boas, que ele faz por você? Ele aumenta a sua capacidade de adquirir consciência. Então, somente através do relacionamento e do duelo que isso faz, esse estado de confrontar, né, as dificuldades e buscar a melhor saída para um método de harmonia, buscar uma síntese perfeita entre o casal, que aborda uma série de questões, mas independentemente o foco aqui é outro, então não vou entrar nesses aspectos, leva a pessoa para um estado de transcendência de fato, que é o estado onde eu compreendo o porquê as coisas são assim. Se os relacionamentos são cortados, no caso que está acontecendo agora com as crianças, nesses confinamentos, e vai ser assim eternamente, porque as aulas não vão voltar mais, as aulas serão cada vez mais online, dificultando, então, que desde um estado já bem de criancinha, tenha esse relacionamento necessário para se desenvolver como um adulto equilibrado. Então, de fato, o que nós temos através de algo que se entrega pronto às pessoas, como se fez desde o início da história dos tempos, no início dos tempos da história da humanidade, melhor dizendo, que se entregou uma tábua da lei, dizendo isto é a única verdade, se entregou um livrinho dizendo essa é a única verdade, o resto que está fora disso não importa. Então, e agora a ciência está fazendo o mesmo padrão, da mesma forma, a ciência virou crendice, né? Nós temos o quê? Perda de estado consciente. Então, as pessoas estão se tornando, mais do que já eram, menos conscientes ainda. Então, quando alguém lhe diz, tudo que você é depende do seu DNA, reduziu aquilo que você é e aquilo que você veio fazer aqui nas outras porções de você para ser utilizada. Eu já vou explicar isso melhor, então vamos andar um pouquinho aqui que eu vou ampliar essa visão. Então, na história da resenha do filme, nós temos 5 pessoas muito diferentes que receberam a notificação que foram combinadas. Isso foi no começo da história, né, da empresa em si. Cada uma delas está prestes a encontrar seu único amor verdadeiro. Mas felizes para sempre não é garantido para todos, porque até mesmo as almas gêmeas têm segredos, diz aqui o resenhista, não o filme, e alguns mais chocantes do que outros. Um hit no Reino Unido, The One, diz aqui a resenha, é um romance fascinante que mostra como até mesmo as descobertas mais simples podem ter consequências complicadas. Então, essa é a resenha do livro, que tem a ver com a história do filme, porque segue bastante. The One, então, retrocede a partir da fundadora fabulosamente milionária moderna, que é Rebecca, que é a atriz Hannah Ware, que é apresentada dando uma espécie de TED Talk. Então, a palestra no Talk, assim começa, o TED Talk aparece no início da série, né? Imitando até um personagem que eu fiz na resenha da Netflix, que é Jennifer Doudna,
a criadora do CRISPR-Cas9. Então assista a série Biohackers da Netflix, ou então assista a minha resenha que está aqui nesse canal, que eu já fiz também há, acho que muitos meses atrás, e é onde mostra a Jennifer Doudna, que é a criadora, junto com a equipe também, né? Obviamente não se pode tirar isso dela, mas ela agora acho que recebeu o prêmio Nobel dela junto com a equipe sobre a criação do editor genético, que é uma fração de uma tesoura genética que corta e edita, insere o trecho que quiser no DNA, chamado CRISPR-Cas9. Por isso nós temos picadinhas de abelha fabricadas com RNA. Então, se você assistir a minha resenha nesse canal, que não se pode falar as coisas claras, da série Biohackers, você presta atenção no que eu falo dessa Jennifer Doudna e o CRISPR-Cas9, e você vai entender o que eu estou querendo dizer, que eu falo as claras no meu curso, o Reset, né? O grande reinício das nossas vidas, e aqui eu não posso falar. Então, o que você tem como essa personagem que existe, essa doutora que recebeu o prêmio Nobel agora de medicina, na área de genética, nós temos exatamente a mesma ideia aqui na série do The One, que a personagem tem uma certa inspiração. Então, essa Jennifer Doudna já inspirou a série Biohackers e já inspirou a série The One, né? As duas parecendo malvadonas na primeira temporada, embora no The One ela realmente tenha uma história meio malvada. Agora, em Biohackers, a gente fica na dúvida se ela era ou não era malvada. A história de Biohackers é mais inteligente, bem mais interessante, por se dizer. A série parece melhor construída, mas de qualquer forma, o The One tem essa outra pegada que chama atenção e depois ele se perde um pouquinho na história, jogando a história da edição genética para trás e colocando na frente a história de um crime, né? Coisa que não acontece em Biohackers, que eles mantêm a série homogênea em cima da questão dos biohackers, desses que editam geneticamente a humanidade. Então, 2 filmes mostrando que isso é possível, mas aqui utilizando um banco de dados, não falando de edição especificamente, sim, mostrando o que se pode fazer com a informação genética, como ela já é o suficiente para gerar uma transformação na humanidade, mesmo sem mexer no seu DNA, ok? Deixando claro isso. Então, vamos continuar. Então, a Rebeca fala com entusiasmo, né, nessa apresentação da palestra no TED, sobre fornecer às pessoas um par pelo qual elas tenham a garantia genética de se apaixonar. Observando em um flashback durante um episódio posterior, isso mudará relacionamentos e namoro para sempre. Então, as implicações disso, no entanto, são tanto perdidas na descoberta de um corpo no rio Tâmisa, na Inglaterra, em Londres, que por acaso foi um dos primeiros associados de Rebecca. Por meio de uma série de flashbacks, o criador da série, Howard Overman, cujos créditos incluem o filme ou série, acho que é filme O Homem do Futuro, Future Man, mostra que aconteceu e todas as coisas cruéis que Rebecca pode ter feito para proteger seu império emergente, como até vai atrás dela uma detetive que investiga o caso e seus segredos. Enquanto isso, as pessoas que fizeram seus testes, né, vai mostrando algumas delas com as suas vidas individuais afetadas pelo seu credo no resultado dessa tecnologia, incluindo um casal que era feliz, que corre o risco de ter tudo isso perturbado ao perceber que não são parceiros geneticamente destinados um ao outro, embora fossem felizes juntos, acredite se quiser, né? Então, a personagem aqui, que é a esposa do casal, ela inferniza e estraga o relacionamento. É interessante que pessoas que são felizes são capazes de prever desgraças sem que a menor chance disso esteja com dados evidentes, a partir apenas de um credo e de uma visualização de um campo de risco
que é aquela mulher que tem sempre ciúmes do marido, embora o marido possa não dar nenhum sinal, ou vice-versa, né? Nenhum sinal de que algo de risco está acontecendo, e a pessoa de ser tão insuportável, perseguidora, e fica tanto tempo todo falando pro par, né, que ele tá, ou mostrando por atitudes que estão desconfiando dele, que esse par acaba indo em direção a alguma coisa, porque é mais ou menos um fenômeno de indução. Então, mesmo que o par relacionado não tenha nem pensado sequer nisso, a pessoa que faz o trabalho oposto, sempre querendo provar, ao querer investigar, é como querer exatamente buscar a existência de algo que não existe, mas ela fica buscando, até o ponto em que ela induz aquilo a existir. Então, é mais ou menos a mesma coisa da questão do DNA. Então, nesse caso do filme, então a pessoa, porque não era o par perfeito geneticamente falando, fica procurando o tempo todo a encrenca até que ela desenvolve a encrenca porque ela induziu a encrenca. Então, esse poder de indução é violento. Então, só para melhorar um pouquinho o entendimento da série, existem 3 enredos em execução. O principal é centrado em Rebecca, que é a Hannah Ware, né? E CEO dessa The One, que desenvolveu uma tecnologia imperdível com um amigo geneticista, que o coitado fica o tempo todo só se dando mal, porque de uma maneira inexplicável, e provavelmente na segunda temporada eles vão explicar de uma maneira que parece meio óbvia. Eu não vou, né, dar esse spoiler aqui, mas é evidente qual é o motivo de ele estar sempre traído por ela e se dando mal com ela e estar lá aguentando tudo isso. E além de ser um geneticista brilhante e o grande descobridor da coisa, não haveria por que ele ficar, né, naquela situação. Então, essa Rebecca é uma daquelas super competentes executivas cientistas, né, com perfil inglês típico, frio e implacável, cuja sua principal fraqueza humanizadora está no departamento do amor. Então, ela evita mostrar isso, inventa um par perfeito que, na verdade, é inventado, que mora com ela, mas não tem nada a ver com ela, né? E tem lá um típico guarda-costas assassino, que também é um clichê de muitos filmes, diga-se passagem, esses também utilizam isso. Então, a Rebecca ficou incrivelmente rica depois que sua empresa fez milhões de combinações, então levou aquele sucesso todo, ao ponto em que, então, ela acaba se envolvendo nesse crime e a coisa fica que a policial Kate fica o tempo todo atrás dela e também apresentam os problemas de Kate. Então, abre-se um segundo cenário, que é sobre essa detetive bissexual, que é a Kate, que é a Zoe Taper, né? E ela acaba se envolvendo com uma mulher de Barcelona. Aliás, a parte que ela chega e gera um problema também é a parte que gera uma história paralela que se torna bem interessante, por sinal, até pelo lado psicológico, que acaba até ofuscando um pouco a história da Kate, que é o personagem principal. A terceira narrativa que tem gira em torno de um casal, que é esse que eu falei da mulher, a Hannah, que ficava o tempo todo obcecada que o marido ia achar o par perfeito dele, e ela acaba conduzindo a situação histericamente como uma meio maluca, obcecada, psicótica, para que o marido acabe encontrando essa outra par perfeito dele e a história se desenvolve assim. Bom, o que a gente pode falar sobre análise? Eu já dei um pitaco para vocês sobre essa história de achar que geneticamente, então, na matéria está toda a resposta de sua vida. Como se tudo aquilo que significa estar projetado nessa realidade envolve simplesmente o conhecimento da matéria. E isso é uma grande enganação. E a cada vez mais estão levando a humanidade para isso. Porque embora você tenha algo que é a ilusão da matéria, e realmente a matéria tem um campo de informação e um porquê da sua configuração, envolve todo um projeto. E esse projeto envolve, portanto, aspectos de um porquê,
É um jogo formado com dados em volta, e esses dados significam que você, então, entrou em algo pré-determinado, é verdade, mas somente através de jogar esse jogo e de viver essa experiência e de buscar um banco de informações e razões transcendentes é que você pode vencer esse jogo e sair desse jogo ou encontrar formas alternadas de expandir esse jogo. O que nós temos aqui o tempo todo é a visão de que esse processo transcendente do ser humano, expansivo do ser humano e conectivo com algo que está fora deste jogo planejado, desta matriz de realidade, não exista e não faça sentido. É a mesma coisa que estão fazendo conosco agora, levando a humanidade para essa engenharia genética, conduzindo para um transhumanismo, e será finalizado com chips, né? Introduzidos, inclusive essa picadinha de abelha está introduzindo todas essas substâncias no nosso corpo, fazendo essas modificações genéticas, levando ao homem a uma restrição total de conectividade, porque está mexendo com todo o padrão neurológico, uma grande transformação neurológica, e o homem, humanidade, esse homem é com H maiúsculo, humanidade, é um composto entre mentes que nos compõem em vários gradientes de realidade que se interconectam com uma realidade física que também possui uma mente e um processador individual para projetar a ilusão de realidade chamado cérebro. Então, quando você altera o cérebro, que é o que está em andamento agora, você está alterando a percepção de realidade. Passa-se a perceber literalmente outro mundo, gerando um grau de restrição, diminuição de campo de exploração e recebimento de campos de informação para outras realidades, e somente se restringe à realidade programada. Então, como se faz isso? Através da alteração do cérebro-mente humana, através da engenharia social, do sistema de crenças, ok? Então, o filme aqui, o The One, mostra uma alteração no sistema de crenças que gera uma grande limitação de compreensão de como as coisas funcionam nessa realidade, fazendo com que, então, não mais se siga o impulso do coração. Quando se fala assim, impulso do coração, é aquela inspiração divina, em termos já de estudo, essa inspiração que nos leva e nos abre a um fluxo natural, orgânico, que quando nos colocamos nesse fluxo natural, orgânico, nos submetemos a algo natural que surge na vida, é que nós vamos estar fazendo de fato a coisa certa. Quando nossa atenção se desvia e se nega a esse fluxo natural, que sincroniza as coisas de maneira do campo invisível para o nosso visível, mas totalmente interligada com a nossa mente e cérebro. Então, quando nós saímos desse campo natural e passamos a acreditar naquilo que artificialmente nos é dado e nos é dito, é tudo o que você tem que saber, o homem perde a consciência. Todas essas articulações são para a perda da consciência e para a criação daquilo que se chama de mais de uma mente preditiva. A mente preditiva é aquela que vai afunilando as questões, porque ela vai colocando o foco naquela especificidade, fazendo com que a mente só enxergue dessa forma, que é o que você tem hoje na humanidade. Tamanha foi a programação mental, tamanho é o estado preditivo da humanidade, que eles só ouvem e veem aquilo que lhes foi dado como única verdade. E alguém tenta lhes dizer aquilo que é a verdade,
e não a mentira na qual eles estão acreditando, e eles não conseguem nem processar a informação, acham que é mentira, ou que então não bate com o banco que eles têm, não está dentro do campo preditivo deles, do campo de processamento, de afunilamento por reconhecimento de coisas conscientes e inconscientes. Portanto, eles travam, viram as costas e vão embora. Então, esse tipo de jogo que está sendo feito hoje com a humanidade em outros campos, mas com certeza essa história genética logo, logo vai aparecer também para você encontrar o seu par perfeito. Mande seu cabelinho e nós vamos mandar para você, dentro do nosso banco de dados, qual é o par perfeito. Não é mais um par perfeito agora porque gosta das mesmas coisas que você, porque o par perfeito tem até, né, um website que faz isso. Você preenche lá todos os seus gostos, que você gosta, que você não gosta, né, blá. Aí eles cruzam pelo computador aquilo que então são coisas semelhantes, e essas semelhanças e graus de interesses em comum são cruzadas e são apresentadas para você como probabilidades. Então, a pessoa que vê isso, tá encontrando probabilidades. Pode encontrar alguém no meio dessa probabilidade, simplesmente porque tem coisas em comum? Tá, pode. Mas se todo mundo fosse casar por causa do website Par Perfeito, então a coisa estaria em grande escala, muito maior escala do que é hoje. E o que você tem da genética nem cruza esse banco de dados de coisas semelhantes. Ao contrário, apresenta pessoas que poderiam ser incompatíveis, tanto entre gêneros, embora hoje também pela engenharia social se aceita tudo, muito mais do que no passado, né? Qual é o risco que você tem nesse tipo de programa? No caso do filme, eles mostram que tudo é feito só pela genética. Mas, na verdade, o que nós estamos sendo na humanidade é um padrão de criar um cruzamento de tudo com todas as coisas, com um único objetivo: a perda da consciência sobre si mesmo, porque perde a noção de uma origem. Para você entender isso, eu não posso falar aqui. Isso tem que ser entendido no curso Reset, o grande reinício de nossas vidas, ok? Entre muitas outras coisas que podem ser feitas aqui, mas eu não vou me estender tanto assim. Um outro ponto que é muito interessante é que no final eles dizem e revelam que você não tem um único par perfeito, né? E isso abre-se para a segunda temporada, e que então esse seu par perfeito pode ser mais de um. Isso faz com que então quebre o conceito da empresa The One. Então, o único, aquele único deixa de ser o foco da empresa e se abre para então a alternativa de poder ser mais do que uma pessoa que tem aquele par específico para ela. Porque se você pensar comigo, o filme não mostra isso, manda um fiozinho de cabelo da fulana, que diz que então o par perfeito dela é o fulano. Mas se o fulano não mandou o fiozinho de cabelo dele, pode ser que o par perfeito do fulano não seja exatamente a fulana, embora seja a fulana para o fulano e o fulano não seja para a fulana. Então, essa outra possibilidade fica na cara que vai ser aberta na segunda temporada. Mas o que é mais importante aqui você entender é que não existe o par perfeito. Não existe a alma gêmea da forma como se fala, e sim múltiplas personificações que podem ser de fato fundamentais em determinado momento de sua vida e que se represente como algo incrivelmente revelador tanto para o campo do desafio, então aquela alma gêmea, o The One, no momento pode ser alguém que te desafie ao extremo e gere um campo de dificuldade para você, para que você realmente se desenvolva, ou pode ser alguém que chegue para gerar aquele padrão de conexão e que
sei lá, fica 10 anos juntos assim, e depois do 11º, falei isso é cabalístico, já não é mais dessa forma, e de repente você encontra uma outra pessoa, porque aquela outra pessoa, agora nesse estágio que você está, que você já não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, necessita outro gradiente de desafio. Então, essas questões que não podem ser programadas até que a morte nos separe, não podem ser programadas dessa forma. Por quê? Porque elas dependem do seu grau de transformação. Quando a pessoa vai constantemente se transformando, ela vai precisando de mais e mais coisas, de mais alternativas, de novos campos de desafio. Assim é a Terra, assim é a humanidade. E a humanidade, por exemplo, não evolui, e é a mesma de 2000 anos atrás, porque ela está presa aos mesmos padrões. A humanidade está ainda no mesmo casamento de mais de 2000 anos atrás, aceitando o mesmo condicionamento, a mesma visão, as mesmas mentiras, as mesmas historinhas e fazendo a única coisa que ela fez até hoje, causando dor e dor e dor e deixando sua vida ser conduzida pelos espertos do poder que sabem tudo isso aí que eu estou dizendo para você e utilizam sobre a consciência da grande massa, porque eles querem acreditar que a solução está lá fora. A humanidade quer achar o par perfeito que está lá fora e não dentro dela, porque ela acredita que alguém lá fora vai resolver esse vazio que tem dentro de si mesmo, que só poderá ser resolvido com um padrão de conectividade através do desenvolvimento da consciência. Enquanto a humanidade não atingir estados mais conscientes, e só pode atingir estados conscientes através da verdade, não da mentira, através da expansão da visão, do conhecimento do jogo desta realidade, de um caminho em direção ao mundo mais ético, mais verdadeiro, de um padrão expansivo e não de contração e dominação na matéria, e sim expansivo na mente e de aquilo que as pessoas normalmente chamam de espiritual, num campo maior de conectividade, vai fazer com que a humanidade seja realmente transformada em outra. Do jeito que está, continua passando por ciclos de expansão pequena, seguida de destruição em grandes escalas, que é exatamente o momento onde nós estamos, e tudo está sendo feito, essa grande destruição, artificialmente. Nada disso que está acontecendo é natural. E as pessoas negam, porque elas querem acreditar em uma única verdade, que é uma grande mentira. Assim, não precisando fazer nada a respeito. Pois é, era isso aí. Eu aproveitei a resenha do The One para dar um recado muito importante para você. Aqueles que quiserem se inscrever no curso, Resete o grande reinício de suas vidas, de nossas vidas, para entender tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que nós podemos fazer a respeito e por que está acontecendo, diga-se de passagem, né? Esse curso vai esclarecer muita coisa para você. Então, um abração para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!